E nessa sexta-feira, Deus colocou algo muito forte no meu coração, igreja. Segundo Reis capítulo 6, tem muita gente sofrendo com sonhos ruins, e esses sonhos ruins têm trazido sofrimento para ela, para a família, e nós vamos estar quebrando essa maldição em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que estão afastadas do Senhor, que não conseguem voltar, porque tem um vazio dentro dela, e vai ser uma reunião completa, onde o Espírito Santo vai preencher esse vazio. Então, sexta-feira vai ser uma reunião muito abençoada, em nome de Jesus. Segundo Reis, capítulo de número 6. Eu estava meditando nessa palavra, e Deus falava ao meu coração muito forte. Existem coisas na nossa vida que podem ser evitadas. Amém? Existem coisas na tua vida ruins que você pode impedir que essas coisas ruins aconteçam. Basta você obedecer a palavra de quem? De Deus. E nós temos que estar atentos, porque tem pessoas que pensam que não, mas nós temos que estar atentos à palavra, porque às vezes quando a gente menos espera, mesmo sendo de Deus, as coisas ruins acontecem, mesmo desagradando ao nosso coração, à nossa vida. Põe a mão na sua Bíblia, no seu coração, diga: Senhor Jesus, fala comigo na tua palavra. Segundo Reis, capítulo 6, verso 24, diz assim: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, e todo o seu exército, e subiu contra Samaria, e houve todo o seu exército, e saqueou Samaria. E houve grande fome em Samaria, e eis que saquearam, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombo por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor não te acudir, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Olha para mim. Samaria, capital de Israel. Israel não fala somente do país, mas está falando do povo. Israel representa o povo de quem? De Deus. Nós somos Israel hoje, ou seja, hoje nós somos povo de quem, gente? De Deus. Hoje nós somos povo de Deus. O que aconteceu aqui? Veio os inimigos, entrou em Israel, saqueou a cidade, levou tudo que o povo tinha. O alimento subiu tanto, ficou tão alto o alimento, que o povo não poderia comprar. Estava se vendendo cabeça de jumento e esterco de pombo para o povo. E o povo estava comprando isso para quê? Para se alimentar. O povo estava comprando isso para quê? Para se alimentar, para comer. Porque a miséria, entenda bem, entrou naquele país, a miséria entrou ali. Mas você vai dizer: pastor, mas era o povo de Deus, sim. Era o povo que Deus escolheu, sim. Era o povo que tinha uma aliança com Deus, sim, passando essa necessidade. Lembra do que eu falei? Tem coisas
ruins na nossa vida, que acontecem porque a culpa não é de Deus, é porque muitas das vezes nós damos legalidade, nós permitimos com que as coisas ruins aconteçam na nossa vida. Deus, Ele sempre está nos orientando, Deus, Ele sempre está nos ensinando, mas às vezes nós deixamos de dar ouvido à voz de Deus. Deus está dizendo: não vai, não faz, seja fiel, me honra. E às vezes Deus diz não faz, a pessoa faz. Deus diz não vai, a pessoa vai. Deus diz me honra, a pessoa não honra. Deus diz me coloca em primeiro lugar, a pessoa não coloca a Deus em primeiro lugar. Não é praga, não é maldição. Aí quando vem o problema financeiro, aí quando vem o problema na família, aí quando vem o problema de saúde, a pessoa diz: meu Deus, aonde o Senhor está? E aí eu imagino Deus dizendo assim: eu continuo no mesmo lugar, eu continuo sendo Deus. Mas o problema é que quando eu falei, não me deram o quê? Ouvido. Se você voltar comigo, deixa Reis marcado para a gente ser rápido, mas se você puder voltar comigo em Levítico, capítulo 26, deixa Reis marcado, tá? Para a gente voltar para lá. Levítico 26, por favor. Deus orienta. Levítico 26. Só voltar. Deixa Reis marcado. Deus orienta. E às vezes nós não damos ouvidos à voz do Senhor, à voz de Deus. Deus está sempre nos ensinando, nos mostrando o que devemos fazer, o caminho que devemos andar. Levítico 26, glória a Deus. Quem chegou, diga amém. Levítico 26, versículo 26. Se você que não achou, vai procurando aí com calma que você chega. Levítico 26, versículo 26 também diz assim, ó. Olha o que diz: quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozinharão vosso pão num só forno, e vos entregarão por peso. Comereis, porém não vos o que, igreja? Não vos fartar. Deus está dizendo aqui, é Deus falando, ó, quando eu tirar o sustento, 10 mulheres vai cozinhar o pão em um só forno. Misericórdia. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, quando eu tirar o sustento de 10 casas, olhe para mim, de 10 casas, uma só vai ter comida. Quem está entendendo? Tu já imaginou? Imagina uma rua com 100 casas e só 10 daquelas 100 tem alimento. E casas de família, família grande como era antigamente. E não é muito, alimento pouco, porque Deus está dizendo, quando eu tirar o sustento do pão. Então o povo já estava sabendo, o povo já estava sendo orientado. Versículo 27, tem mais, diz assim, ó. Olha o 27, o que diz? Saindo com Israel, se ainda com isto me não ouvides e andares contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa do vosso pecado. Comerei, misericórdia, a carne dos vossos filhos e de vossas filhas.
Quem está falando isso é o próprio quem? O próprio Deus. Deus está dizendo: e se eu tirar o pão de 10 casas, uma vai ter comida, pouca. Mas se ainda o povo continuar com o coração duro, se ainda o povo continuar não me dando ouvido, não me honrando, me desobedecendo, vai ser pior, o castigo vai ser 7 vezes mais. Porque eles vão passar a comer até o pão daquela única casa, eu vou tirar, e eles vão passar a comer seus filhos e as suas o quê? Suas filhas. Vai passar a virar canibal. Porque o povo não ouve a voz de quem? Por isso que eu falei no início e repito, me permita ser repetitivo. Tem coisas que podem ser evitadas, sim ou não? É só as pessoas ouvir a voz de quem? O grande problema, eu vou falar do nosso país. O grande problema do nosso país, a culpa não é de A, de B, de C, não. O grande problema do nosso país é que as pessoas não ouvem a voz de quem? A voz de Deus. Não, a fome é culpa de fulano. Não, a fome é culpa do presidente tal. Não é o presidente que saiu. Não, a fome é culpa do presidente. Não, a fome, a necessidade, a escassez, o sofrimento, a falta de saúde é simples. É castigo de Deus. Porque o povo não quer obedecer. Porque o povo não quer ser fiel, o povo não quer se dobrar, não quer reconhecer a quem? A Deus. Eu preguei terça-feira aqui, hein? Eu falei terça-feira aqui. Tem gente que critica porque a gente fala de dízimo e de oferta, sim ou não? Mas a Bíblia diz em Malaquias, eu preguei aqui, não é só os da Mundial que tem que ser dizimista, não é só os da Assembleia, não é só os da Batista, da Universal. A Bíblia diz que a nação inteira tem que ser dizimista ao Senhor. A Bíblia diz assim, olhe para mim, todavia vós me roubais, Deus falou. E que vós e a nação toda, está escrito lá em Malaquias. A nação toda, todavia vós e a nação. Isso não é uma coisa exclusivamente da igreja cristã, não. Teve até alguém que falou aqui terça-feira que tem uma parente que é católica, né? E é dizimista. Foi a senhora, irmã? É a parente da senhora? Ela é católica e é dizimista. Tá certo? Tá. Na igreja católica. Sobre o dízimo. Pois é. Porque é bíblico. Isso não é uma coisa da igreja, da mundial, não. É a nação. Diga glória a Deus. Não importa a religião, é a nação. Então por isso que você vê a nação sofrer e tira fulano, bota fulano e entra Beltrano e não muda absolutamente o quê? E não vai mudar. Enquanto o povo não atentar para a voz de quem? Pode voltar lá para 2 Reis. E você viu Deus dizer, né? E se o povo continuar não me dando o quê? Ouvindo. A tendência é só o quê, igreja? É por isso que Deus faz a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Se você continuar servindo a Deus, pode faltar para todo mundo, mas não vai faltar para você. Mas não vai faltar na sua casa. Não vai faltar para sua família, não. Se você continuar servindo a Deus, Deus sempre vai prover. Deus sempre vai abrir portas. Deus sempre vai te abençoar. Diga glória a Deus. Continue honrando a Deus. Continue sendo fiel a Deus. E Ele vai ser fiel a você todos os dias. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Diga glória a Deus. Aí o rei passou, ela disse, o rei disse, eu vou tirar de onde? Eu vou tirar de onde? Eu não tenho de onde tirar, eu não tenho para mim. A senhora está achando que eu tenho comida guardada? Eu não tenho não.
Aí voltando aqui para Reis, onde eu pedi para você marcar, diz assim a palavra, olha só. Olha o que diz, versículo 28. Perguntou-lhe o rei: o que é que tens? Quem perguntou a mulher que tinha, gente? O rei. Porque nem o rei, olha para mim, nem o rei tinha para comer. Geralmente, vamos ser sinceros, onde tem, isso aqui não é politicagem não, diga glória a Deus. Mas é a palavra de quem? Geralmente onde tem mais comida é na casa do prefeito, sim ou não? Vamos dizer, não é questão disso, aqui não é politicagem, isso aqui é verdade. Não, onde tem mais é na casa do governador, sim ou não? Do presidente, claro. Você acha que não? Primeira coisa, o salário dele é livre, tá? O salário dele é livre. Comida, roupa, se eles quiserem carro, quem paga tudo é nós. Só você pesquisar, você vai ver. Só você pesquisar. Sabe qual é o problema do povo? É que o povo não pesquisa. Só pesquisar. Os deputados, eu vou dar esse nome para você entender, que eu esqueci o nome que dá. Mas os deputados, eles têm chamado uma bolsa paletó. Entra um dinheiro só para comprar terno. Rapaz, eu sou uma luta danada para comprar um terno. Estou precisando renovar os meus, que é antigo. Os cabas todo mês. Quem é que paga? Os camaradas têm auxílio moradia. Tem gente aí que é uma luta para você pagar um aluguel, né? Você ainda paga o seu, ainda paga o dos camaradas, né? Meu. Só que a situação chegou tão crítica que nem o rei disse: espera aí, tem um quê? Eu vou fazer uma boquinha aí. O rei disse: espera aí, eu vou comer um pouquinho aí. Eu quero daí. Aí ela disse assim no 28. Ah, Jesus maravilhoso. O 28 diz assim: perguntou-lhe o rei: o que é que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-me o teu filho para que hoje a comamos, e amanhã comamos o meu. Olha só, está escrito aí, ó. Cozinhamos, pois, o meu filho e a comamos. Mas dizendo-lhe eu outro dia: dai o teu filho para que comamos. E ela fez o que, igreja? Escondeu. Deus tinha falado, sim ou não? Deus tinha orientado, sim ou não? Tem que estar atento. Já imaginou aí? Misericórdia. Deus é mais. Combinaram as duas. Hoje a gente ri assim, mas o negócio não é brincadeira não. Hoje a gente come o meu filho, amanhã o teu. Aí cozinharam lá o da outra. Aí quando foi no outro dia, que ela disse: agora é o teu filho, a outra foi lá e escondeu. Não, o meu não. O meu não. Misericórdia. Mas é aquilo que eu falei. Você vai sair daqui com essa palavra hoje. Tem coisas que a gente pode evitar. Nós temos que estar atento. Tem gente brincando de servir a quem? Tem gente brincando de ser fiel a Deus, tem gente de fazer as coisas para Deus com sinceridade. Aí continuando aqui, a palavra diz assim, versículo 30: tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. O rei rasgou as suas vestes, estava vestido de pano de quê? Sabe o que quer dizer pano de saco? Humilhação. O rei disse: meu Deus, eu pensei que essa mulher tinha alguma coisa para comer. Nem o filho dela ela não tem mais, que já comeu. E o rei olhou e disse: eu não posso fazer a não ser Deus. Mas eles tinham desobedecido.
Diga glória a Deus. O versículo 31 diz assim: disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe parecer, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Eliseu era o homem de quem? Aí o rei foi lá e colocou a culpa em Eliseu. Tem gente que é a mesma coisa, nunca assume a culpa do problema. A culpa está sempre no pastor, a culpa está sempre na igreja, a culpa está sempre na religião, é ou não é verdade? E a pessoa nunca diz assim: não, se está acontecendo é alguma coisa que eu estou fazendo que não está agradando a Deus, ou se está acontecendo isso na minha vida, foi alguma coisa que eu fiz, que eu deixei de fazer, era para mim ter feito e eu não fiz. Eu vou falar uma coisa para você, igreja. A melhor coisa é quando você reconhece que você errou. Eu falo isso para você como testemunho. Há muito tempo atrás aconteceu na minha vida, no meu ministério. Diga glória a Deus. No meu ministério, falando com você, no meu ministério. No meu ministério já. Amém? Você reconhecer que você o quê? Errou. Que você errou. Diga glória a Deus. Um dia, para ninguém pensar outra coisa, né? Um dia eu saí de um lugar antes do tempo de quem? Meu irmão, quando eu cheguei nesse outro lugar eu sofri. Eu gemi. Sabe quando foi que mudou a situação desse outro lugar? Num dia de madrugada, eu dobrei o joelho e falei: Senhor, eu errei. Era para mim estar lá, e eu não estou lá, eu estou aqui, mas o Senhor é misericordioso, me abençoa aqui. Quando foi no outro dia, as portas se abriu. O pastor também comete falha, sim ou não? É por isso que hoje tudo é num tempo de quem? Vamos aí. Na hora que Deus disser assim, vai, a gente vai. Amém? Na hora que Deus disser assim, ó, pode ir, está trocado, a gente vai. Diga glória a Deus. A gente aprende a lição. E às vezes a gente tem que apanhar, mesmo conhecendo a palavra, a gente tem que apanhar para quê? Para aprender, para aprender. Apanhar para aprender. Quem está entendendo, gente? Apanhar para aprender. Meu irmão, quando eu disse, Senhor, eu confesso, eu errei, era para mim estar lá, eu estou aqui, em tal lugar, assim, estou nesse lugar agora, mas o Senhor é misericórdia, o Senhor vai me abençoar. Igreja, Deus me abençoou tanto, que não dá para contar as bênçãos, que Deus é bom, diga glória a Deus. A Bíblia diz que a gente é infiel, mas Deus permanece fiel, igreja. Igreja. Por isso que todo mundo tem a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. O problema é você reconhecer. O problema é a pessoa reconhecer, mas se reconhecer vai ser abençoado. Pode ter certeza. Deus é bom demais. Jesus. Continuando, diz assim, ó. 32. E estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciões. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse a estes anciões: vinde como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai, quando vem o mensageiro, fechai a porta e o empurrai com ela. Aí diz: porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu Senhor? Falava
Falava ele ainda, quando lhe chegou o mensageiro e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaríamos? Que mais esperaria eu do... Pronto. Primeiro, o rei saiu, o rei disse que a culpa era do profeta. Sim ou não? Mas depois o rei reconhece: esse mal está vindo com a permissão de quem? Mas ele disse: o que eu esperarei do Senhor? Esse o que eu esperarei do Senhor, presta atenção, esse o que eu esperarei do Senhor, ele está dizendo: eu estou colhendo o que eu plantei. Eu estou colhendo o que eu plantei. Porque a Bíblia diz que o que o homem plantar, o homem vai colher. Então ele disse: o que eu vou esperar? A gente errou, a gente falhou. Então isso está vindo de quem? De Deus. Mas é aquilo que eu falei e repito, hein? Não tem nada melhor do que a gente reconhecer que erra, quando a gente erra diante de quem? Porque no capítulo 7, no versículo 1, diz assim a palavra: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueiro de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo de prata, por um ciclo à porta de Samaria. Diga glória a Deus. O rei reconheceu que errou, e o homem de Deus deu voz à palavra, e ele disse: amanhã esse povo vai comer farinha, amanhã esse povo vai ter cevada na porta da cidade, para eles comprarem. Diga glória a Deus. O profeta disse: amanhã, mais ou menos estas horas, essa miséria vai sair de Israel, essa escassez vai sair de Israel. Porque quando você reconhece, a situação muda. E quando eu disse, o profeta deu voz à palavra de Deus, você é profeta, você tem que dar voz à palavra de Deus. Como é que eu dou voz à palavra de Deus? Quando vem uma doença e eu digo: está escrito na palavra que o Senhor cura todas as enfermidades, você está dando voz à palavra. Você tem que dar voz à palavra, que a tua família é herança do Senhor, e se a tua família é herança do Senhor, o diabo não pode tocar. Você tem que dar voz à palavra de Deus. A Bíblia diz que o profeta, ele foi levado a um vale de ossos secos, e o Senhor perguntou: pode esses ossos reviver? Ele disse: Senhor, tu sabe. E o Senhor falou para ele: profetiza, profetiza, profetiza. E ele profetizou segundo a ordem do Senhor, e aqueles ossos que se estendeu pele, carne, e dali se levantou um grande exército. Era ossos mortos, estavam sequíssimos, mas ele deu voz à palavra de Deus, e o milagre aconteceu. Quando você cita um versículo na sua vida, você está dando voz à palavra. Quando você fala para você: descansa, porque tudo vai se resolver, você está dando voz à palavra. Descansa no Senhor. Você tem que dar voz à palavra de cura, de libertação na sua vida. Versículo 2 diz assim: porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Porque ele duvidou. Nós temos aplicações aqui para nós nesta manhã, nesse versículo. Diga glória a Deus. Primeira coisa: o capitão cujo braço o rei se apoiava. Olhe para mim, pega isso aqui agora. O país estava vivendo um momento difícil, de sofrimento, de fome. O homem que o rei confiava, em vez de receber a profecia e dizer: glória a Deus, vai acontecer mesmo, o reinado do meu amigo está sendo comprometido, mas Deus vai abençoar.
Ele disse: nem se fizer janela no céu acontecerá isso. Você tem que saber quem é que está do seu lado. Você tem que selecionar as pessoas para você dar ouvido. Amém? Por quê? Porque tem gente que vai aumentar a sua fé, tem gente que vai aumentar a sua confiança para você permanecer na caminhada. Diga glória a Deus. Mas tem gente que vai te atrapalhar. Tem gente que você confia, coloca dentro da sua casa, que a vida é falando mal da sua fé, falando mal da sua igreja, falando mal que você é da sua campanha, falando mal que você é dizimista, falando mal que você é ofertante, xingando a igreja, e você fica dando confiança a esse povo. Você fica dando confiança a esse povo. É por isso que as coisas não vão para você. É por isso que as coisas não prosperam. Tem que parar de dar confiança a esse povo. Diga glória a Deus. Tem que colocar esse povo no seu devido lugar. Amém? Porque se ele honrasse o rei de verdade, ele ia dizer: glória a Deus, amém, profeta, Deus vai abençoar, e o reinado do meu amigo vai ter uma diferença a partir de amanhã, eu recebo por ele. Mas ele fez o quê? Tem gente que está do seu lado duvidando da sua cura. Tem gente que está do seu lado duvidando que você vai prosperar. Tem gente que está andando com você duvidando que a sua família vai ser abençoada, e você fica dando confiança a esse povo. Você fica dando confiança, dando lugar a esse povo. Está errado. Para andar com você tem que torcer por você. Para andar com você tem que torcer pela tua vitória. Para andar com você, quando você diz assim: não, eu vou na igreja, eu vou receber oração e vou ficar curado, mesmo que ele não for da igreja, diga: vai mesmo, Deus vai te abençoar. Esse tem que andar contigo. Não jogar água fria, não dar um banho de água fria. Quando você diz: ó, eu estou orando na igreja e meu filho vai ser liberto, vai nada, eu conheço fulano lá na rua que também foi para a igreja e o filho está pior. Esse não é para andar com você, não. Não dá confiança a esse tipo de gente, não. Deus sabe com o que Ele está falando nessa palavra aqui nessa manhã. Você tem que dar confiança a esse tipo de gente, não. Você tem que dar confiança àquele assim: não, eu estou orando pelo meu filho, ele vai ser liberto. E aquele mesmo que não é da igreja, mas diga para você: é meu, vai ser um homem de Deus. Esse você tem que dar confiança. Porque não se ofenda. Tem muita gente que não é da igreja, mas tem mais fé em Deus do que muita gente que está dentro da igreja. Desculpa, mas eu preciso falar isso. Diga glória a Deus. Ah, pastor Marbelo diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Ele crê, mas ainda com o coração fechado para salvar. Mas ele crê no poder de quem? Há uma diferença. Crê no poder de Deus e crê na salvação. Eu creio no poder de Deus e creio na salvação. Tem gente que crê no poder de Deus, mas não crê na salvação. Quem está entendendo? Mas tem muita fé. E tem gente dentro da igreja que não tem fé. A vida duvidando, reclamando. Sabe o que ele disse? Tu verás, mas não comerás. Sabe por quê? Porque o incrédulo é assim: ele só vê os outros testemunhar, ele só vê os outros ser abençoados, ele só vê os outros sendo honrados, mas ele nunca vê nada na sua própria o quê? Vida. Porque é incrédulo. Amém? Ele nunca vê nada. Por quê? Porque ele é incrédulo. Ele é incrédulo. Aí ele só vê na vida de quê? Na vida dos outros. Não, gente. Você tem que ver na sua vida também. Você tem que crer, você tem que honrar. Deus vai te abençoar. Diga glória a Deus. Deus vai te abençoar. Amém? Deus é maravilhoso, igreja. Deus é bom, igreja. Honre a Deus, Deus vai te honrar. Creia. Creia que você vai ver na sua vida. Porque tem gente que fica olhando para a vida dos outros: ah, fulano não recebeu isso porque fulano é isso, fulano fez isso porque fulano não tem. Não, é Deus, irmão. É Deus que está abençoando. Eu falei aqui, ó, eu vou pintar a igreja. Eu não ia nem mexer no altar, diga glória a Deus. Mas aí a gente foi abençoado com esse corrimão. Ah, eu disse amém, eu vou mexer no altar pela fé, diga glória a Deus.
Aí, vamos mexer no altar pela fé. Aí o obreiro Misael disse: pastor, eu vou dar cerâmica. Eu digo: oi, está aqui, na lateral que não tinha, na escada. Eu digo: oi, o corrimão, a cerâmica chegou. Aí a irmã ali, a irmã Dina, né, disse: pastor, eu vou dar o saco de cimento e vou dar argamassa. Eu digo: olha, a coisa está indo. Eu digo: a coisa está chegando. A coisa está fluindo. Eu disse: e agora? Falta areia, falta bloco. Aí seu Pedro disse: pastor, tem uns blocos lá embaixo, dá para fazer. Eu digo: tem. Eu digo: então traz. Aí eu disse assim: agora falta areia, tem que comprar areia para fazer escada, reformar. Porque a hora seu obreiro Pedro chega com foco, um carro preto dele, com um porta-mala cheio de areia lavada, não sei onde ele arrumou. Tá aí, igreja. Se não fosse isso, a gente só ia pintar. Sabe por que eu estou falando isso? Para quando você vê essas pessoas testemunhar, você saber o motivo. Você vê essas pessoas abençoadas, você saber o motivo. Diga glória a Deus. Me permita eu falar isso aqui contigo. Quem ia para Salvador era tu, né? Era ele que ia. Mas você colocou José no teu lugar? Ele colocou José no lugar dele. Agora pergunta por quê, pastor? Pergunta por quê, pastor? Eu não sei se você sabe, mas eu sei. Porque ontem ele não parou o dia todinho no salão. Fechou que hora o salão? 11 da noite. Que hora? 11 horas da noite. Glorifica mais forte, está fraco. Estava cansado. Eu não pude ir, mas ele colocou alguém. Não, vai lá no meu lugar, pode ir. Por isso que ele disse: verás, mas não o quê? Não comerás, porque não acredita. Capítulo 7, versículo 16. Para a gente terminar. Capítulo 7, versículo 16. A providência de Deus vai chegar na sua vida se você crer hoje. Capítulo 7, versículo 16, aí mesmo, diz assim: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueiro de flor de farinha por um ciclo, e dor de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. No outro dia, quando o povo acordou, já tinha comida na porta para o povo comprar a preço de banana para o povo se alimentar. Tinha provisão de Deus. É só você crer que chega a provisão de Deus na nossa vida. Você não veio aqui hoje em vão, não. Você veio aqui para receber essa palavra, que se você crer, não duvidar, se você honrar a Deus, ouvir a voz de Deus, ser fiel, se você se arrepender dos seus pecados, reconhecer seus erros, vai chegar a provisão na sua vida. Vai chegar. Vai chegar. Aí continua. Verso 17, diz assim: deram ao rei a guarda da porta ao capitão, cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-á 2 alqueiros de
cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poderia suceder isto. Segundo essa palavra, disse o profeta: eis que tu verás e não comerás, os teus olhos, porém, disso não o comerás. Ele continuou dizendo: assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta. E aconteceu o que, igreja? Ele o que? A dúvida. O profeta disse: tu vai ver, mas não vai o que? Comer. Sabe o que aconteceu? Olha para cá. O rei falou para ele, eu termino agora, vou até fechar. O rei falou para ele assim: ó, você vai ficar na porta para colocar ordem, que o povo vai comprar muita comida. Olha para mim, o povo está com muita fome. Fica na porta para colocar ordem, que o povo vai vir doido atrás de comida. Mas ele tinha uma palavra. O profeta disse: você vai ver, mas não vai o quê? Comer. O povo veio, ó. Imagine o povo com fome. O povo veio no alvoroço. Ele caiu e morreu porque o povo passou pelo quê? Mas sabe onde é que está a profecia? Ele estava caindo no chão, olha para mim. Ele estava caindo no chão e o povo passando por cima dele com um saco de farinha. Ele no chão e o povo passava por cima dele, cada um com um saco de farinha na mão. Ele vendo aquilo, mas não comeu. Viu com os olhos, mas não comeu. Deus fez passar por cima dele o povo feliz, o povo dando glória a Deus, e ele vendo aquele pisando, e o povo passava farinha. Você tem que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Coloque essa palavra hoje no seu coração. Creia. Ele disse: nem se abrir, se Deus fizer janela onde? Oh Deus. Pequeno capitão, muito pequeno. Porque janela no céu é uma promessa de Deus. Ele disse assim: eu abrirei janela nos céus e derramarei bênçãos sem medidas. O capitão não sabia, mas no céu tem janela. Por isso que a palavra se cumpriu, igreja. Se você crê, a palavra de Deus se cumpre na sua vida. Diga glória a Deus. Fica de pé, igreja, glorifica Jesus bem forte. Deus é maravilhoso, igreja. Pode glorificar Ele. É, meu irmão. A palavra de Deus é maravilhosa, é poderosa. Obrigado, Senhor. Coloque a mão no seu coração. Oh Espírito Santo, que palavra o Senhor nos deu nesta manhã.